Boa tarde, internauta das redes sociais da Sempre Editora. Eu sou Leandro Cabido, coordenador e comentarista da Rádio Super FM. Estou aqui ao lado do editor do Super FC, Fred Jota. E aí, Fred, tranquilo, né, meu filho? Tranquilo. Semana cheia, né? Ah, semana cheia. É assim que a gente gosta. Sem dúvida, né? E hoje a gente vai falar, claro, das semifinais do Campeonato Mineiro. Amanhã teremos Boa e Atlético a partir das 6 horas, direto de Varginha. E também no domingo, América e Cruzeiro no Estádio Independência. Lembrando que a dupla Cruzeiro e Atlético levam vantagem nesses critérios adotados aí pela Federação Mineira, em função, obviamente, do seu ranking na tabela de classificação da primeira fase do campeonato. Fred, Atlético e Boa, Boa e Atlético, um desafio interessante, né? O Boa subindo de produção, um Boa que começou capenga, inclusive tomando um coco pro Galo no Independência por 5-0, um Atlético que se vê muito complicada a situação na Copa Libertadores, mas no Campeonato Mineiro a coisa parece estar fluindo bem melhor, né? Pois é, Cabido. O Galo, a gente pode falar, o Galo do Campeonato Mineiro é uma coisa, o Galo da Libertadores é outra. O Galo do Campeonato Mineiro que se garantiu no primeiro lugar na fase de classificação foi o Galo praticamente reserva, do artilheiro Alejandro com 8 gols, de vários jogadores que buscam espaço. Um desses que buscam espaço, tanto buscou que conseguiu o espacinho dele. Michael Bolt vai ser titular amanhã, lá no estádio Melão, em Varginha. O Atlético ele tem como obrigação eliminar o Boa. Não tem outra coisa. Então, desculpa, não tem o que falar. Aqui na live a gente não costuma amaciar não, né, Gabi? Não, de jeito nenhum. Vamos ser muito claros. Tem obrigação. Tá mal na Libertadores, vai ter obrigação também de vencer o Zamora na quarta-feira, mas até para ir mais tranquilo para esse compromisso da Copa Libertadores, tem que fazer um bom papel lá no estádio Melão. E eu acho até interessante essa entrada do Michael Bolt. É um jogador reserva que tem uma boa participação nos jogos que entrou, tanto quando entrou durante o jogo com o time titular, como aqueles que começou como time reserva. Fez gol, deu assistência, acho que é uma boa opção de jogo pelos lados, mais uma prova do que o Xará não funcionou, que o Terans não funcionou, e até a ideia um pouco maluca do Levi de colocar o Elias um pouquinho ali pelo lado, também não rolou, Cabido. E não vai rolar mesmo, né? O Elias a gente sabe que é um cara de transição, né? Que eles gostam de chamar, né? Os comentaristas amam, né? Eu amo falar isso, né? Box to box, né? Mas vamos parar com isso. O Michael Bolt joga pela extrema esquerda, né? Já é um ponta esquerda legítimo, é um cara que conduz bem a bola por aquele setor. Ele tem essa questão de ser arisco também, é um cara que, apesar dele ter essa dificuldade de entrar na diagonal, é um cara que consegue levar muito bem a bola na linha de fundo. E até mesmo comparando os outros jogadores que têm mais ou menos as mesmas características, o Xará, apesar do Xará ter se destacado mais jogando pelo lado direito, ele tem mais ou menos essa mesma situação que tem o Michael Bolt, é claro, sem a mesma velocidade, mas o que é importante sempre ressaltar é que o Atlético, ele está tentando mexer na sua formação. Por que o Atlético está tentando fazer isso hoje? O técnico Levi Coupe tem uma preocupação muito grande em relação à sua defesa. Então, ao que parece, ele realmente vai colocar 2 volantes de pegada no meio. É por isso que o Elias fica um pouco torto em relação a essa formação tática, porque no 4-2-3-1, com esses 2 volantes de pegada, o Elias fica um pouco sem espaço mesmo, né? Ou ele é um desses volantes de saída, ou ele não, para mim, ele não tem nem por que está no time. Então, o Atlético ele tenta abrir mais, joga o Luan de um lado, coloca o Casares um pouco mais centralizado, vai abrir um pouco o Michael Bolt para pegar, por exemplo, o Ricardo Oliveira mais à frente. Mas é bom ressaltar isso, né, Fred, que o Levi Coupe está tentando mudar para dar mais equilíbrio tático para essa equipe do Atlético. Por quê? Porque o Atlético é uma equipe que sofre gols demais, o Atlético sofre muito mais do que precisava. E o ataque sempre marcou gols, um ataque que sempre foi muito ofensivo, sempre foi muito operante, então tem essa vantagem do Atlético tentar fazer esse tipo de situação com o técnico Levi Coupe para fazer essas transições, né, Fred? Lembrando que todos vão ficar de olho em uma posição nessa partida de amanhã. É o jogo decisivo para o Guga também, na minha opinião, porque a torcida pediu, a torcida com razão, na minha opinião, pediu o Guga. Para mim o Guga tem que ser realmente titular, mas ele não é o Cafu, tá, gente? Então tem que ter um pouquinho de paciência também. Alguns erros que o Guga cometeu, por exemplo, no jogo contra o Tupinambás do último domingo, se fosse o Patrick, meu amigo, vou te falar, viu? Ia estar a gente chiando até agora. O Guga tem um grande potencial, pode ser uma arma ofensiva do Atlético, pode ser um jogador a mais para
fortalecer o sistema ofensivo. E por que eu falo de fortalecer o sistema ofensivo? Apesar de ter um bom número de gols, o Atlético tem o Alejandro, tem o Ricardo Oliveira, todos com boas marcas de gols nesse Campeonato Mineiro, o Ricardo Oliveira, nessas mudanças táticas, ele ficou isolado em vários momentos. Então, perdeu, especialmente nos jogos da Libertadores, perdeu aquele potencial do Ricardo Oliveira. O Levir que tenta ali arrumar como que meio de campo vai ser melhor, ele vai colocar o Elias, ele não vai colocar o Elias, ele vai colocar um volante de saída, ele vai colocar 2 cães de guarda, ele vai colocar o Luan aberto por qual lado? O Luan já jogou na esquerda, já jogou na direita. O Michael Bolt ele pode eventualmente cair até pela direita. Ele tem a opção do Giovânio no banco, que não estreou ainda, mas que, quem sabe, esse sim é um jogador que entra na diagonal e pode concluir bem para o gol. Tudo isso tem que fazer com que a bola chegue no Ricardo Oliveira. Não sei quem que vai fazer a bola chegar. É o Casares que vai fazer? É o Ricardo Oliveira que vai voltar um pouquinho? Vale a pena voltar o Ricardo Oliveira, ser um cara que tem uma conclusão tão boa? Então esse é um problema também. Fortalecer o sistema defensivo e fazer com que a bola chegue no camisa 9. E o Atlético ele tem essa dificuldade, né, de recomposição. Muita dificuldade. Sempre teve essa dificuldade. É por isso que o técnico Levi Coupe sempre tenta fortalecer esse sistema defensivo, colocando até mais um volante de pegada. Mas o que me chama a atenção é que o Atlético ele vai defender sempre com -2. Casares não marca ninguém, nem a sombra dele eu acho que ele marca. E o Ricardo Oliveira, atacante, não tem necessidade de voltar o tempo todo. Não tem. Mesmo porque, apesar do físico do Ricardo ser um negócio absurdo realmente para a idade que ele tem, que não faz sentido ele ter, inclusive, né? Me lembra muito o Zé Roberto, né? Mas enfim, o Ricardo Oliveira ter que voltar para fazer sombra, eu acho que é um pouco pesado. No caso do Casares, é uma obrigação dele porque ele é meio campista. E aí não tem dessa do pessoal falar assim, mas a gente está tirando a criatividade do Casares, etc. Gente, o futebol mudou. Tem que parar com isso. O Casares tem que voltar para marcar, voltar para fazer sombra, voltar para tentar fazer pelo menos atrapalhar a saída de bola quando o Atlético faz aquela situação de aumentar a sua marcação, colocar marcação na linha de defesa do adversário. Então o Atlético ele precisa entender que ele vai sempre defender com -2, a não ser que o Casares realmente seja mantido no time dessa forma. Aceitar que o Casares não sabe fazer isso. Porque eu nem discuto aqui a qualidade do Casares. O Casares é um jogador que, com a bola no pé, tecnicamente falando, é um dos melhores do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação à qualidade que o Casares tem com a bola. Mas me incomoda um pouco do Atlético ainda viver com um plano tático que não se preocupa com a defesa, né? E aí, como eu já falei, há a preocupação maior do Levi Coupe nesse momento em tentar dar mais equilíbrio para os setores, porque realmente, se você for enfrentar times que são hoje bem mais treinados que o Atlético, a chance do Atlético sair derrotado realmente acontece. E quando pegou jogos mais pesados, os jogos da Libertadores, né? Porque tem aquele negócio, né? O brasileiro, ele acha que chega na Libertadores e que um time lá do Paraguai não vai fazer problema, não vai causar, né? Nada, o time da Colômbia, não sei o que, a gente sabe que não é bem assim. O time da Venezuela, né? O time da Venezuela, não tem problema nenhum. Mas tem problema sim, senhor. E isso fica claro quando o jogo é mais pesado. O Atlético, aliás, tem um histórico, né? Desde essa época, vamos dizer, vitoriosa do Atlético, 2013 para cá, o Atlético sempre tomou muito gol. Só que nas conquistas, fez muito gol. Então, desde aquela época da Libertadores, tomava 2, revertia um placar de 2. Tomava 2 na Copa do Brasil, revertia tomando 1 aqui, rolava aqueles 4-1. Gente, nem sempre isso vai acontecer. Uma produção ofensiva que você tinha, Ronaldinho, Jô, Tardelli, Bernard, não existe mais. Então você tem que ter uma produção ofensiva muito boa para compensar muitos erros. Acho que o Igor Rabelo ainda precisa se explicar melhor. Nossa, nem fala. Né? Bola alta, um pouco assustadora. Ele foi até razoavelmente melhor contra o Tupinambás, um pouco mais firme pelo chão, mas ainda não me deu aquela segurança. Pô, vamos apostar no Igor Rabelo, esse cara aqui custou tão caro, que eu achava que realmente tinha que vir. Então o Atlético tem coisas a resolver. A questão do Casares, eu não acho que o Casares precisa de fazer como ele fez alguns momentos na época do Thiago Largue, que era pegar a bola lá com os volantes e sair. Aí o cara vai morrer. Né? O cara vai morrer, né? Vai chegar lá na frente e não vai conseguir jogar. Mas ele concordo que ele pode chegar até um certo ponto e trombar e atrapalhar e fazer aquela falta tática, né? Eu gosto. Mais uma. Mas ter é bom. Falta tática é bom. Falta tática. Então ele pode fazer uma falta tática de vez em quando? Pode. Mas assim, o que o Atlético precisa? Arrumar um sistema de jogo. Você pode até mudar as peças. Você vai colocar Adilson, Jair Zé Wellison, os 3, se virem. Mas tem que arrumar uma forma de jogar. Lembrando que, só para falar um pouquinho do Boa, é importantíssimo lembrar que o Boa tem o melhor ataque dos times do interior.
foi muito bem na primeira fase, tomou muitos gols. Não é o Boa que jogou contra o Atlético na primeira rodada, que foi uma coisa Um desastre. sem noção. Um desastre aquele jogo. Foi um time profissional com um time amador praticamente, né? Espaço para chutar no gol, rebote com ninguém para dar combate. Foi uma coisa de outro enganou mundo. muita gente, né? Porque o pessoal achou que o Atlético também Exatamente. estava no nível, né? E não era assim, porque o Boa também não ajudou. O Boa é um time, não custa repetir isso, é um time que joga a Série C, ou seja, que tem calendário, né? Jogou vários anos seguidos a Série B. É um time que está acostumado a jogar, é diferente dos outros times do interior que não tem ritmo, né? Que se reúne ali no final do ano, joga o Mineiro e depois vai parar de novo. O Boa tem um perfil diferente. Apesar de não ter força de torcida, não vai ter uma pressão lá no estádio Melão, vai ter certamente mais atleticanos lá. O Boa não tem esse compromisso. Se o Boa for eliminado, beleza. Mas imagina pro Boa, que bacana vai ser se classificar para a final do Campeonato Mineiro. E o Atlético conta com isso, time grande é esse mesmo. Vai ter essa carga nas costas e tem que se ligar. É verdade. Então, para você se lembrar, amanhã abriremos o nosso show de esporte da Super a partir das 5 da tarde. Jogo começa às 6 horas. Eu estarei nessa junto com Roberto Abras, Hércules Santos e também Lohana Lima, beleza? Só para fechar aqui o Atlético. Claro, fica à vontade, Fred. Live é bom por isso, né? Tá aqui no caderno Super FC, baita matéria do Xará, do Frederico Ribeiro. Tá aqui ó, na página 3 e também no portal Super FC. Indico todos vocês atleticanos. Fala da ligação do Atlético, óbvia, com a cidade, mas em vários pontos. Você sabia, por exemplo, Cabito, que o Odilon Beres foi goleiro do Atlético? Sabia. Na temporada de sabia. 1920. Eu sabia, mas é aquela história, né? A gente leu muito também, né? Mas com certeza eu li depois algumas coisas e metade eu já não sabia. Então tem muitas histórias bacanas. No portal Super FC tem um mapa interativo, você vai clicar lá e vai entender aonde que está na cidade. Tem nomes clássicos, Cafunga, Elias Calil, etc e tal. Mas assim, Antônio Carlos tem uma ligação com o Atlético. Elias Calil é uma praça aqui, né? Exatamente, perto, coincidentemente, da Toca da Raposa Aliás, 2. pra né? quem não conhece bem aquela pertinho, região ali, bem pertinho. tem a praça que dá pra rua que da sai Toca lá da Raposa. na Toca 2. A Avenida Cristiano Machado tem Escola Pedro Nava. Sim. Então, passa aí no superfc.com, no tempo.com.br/superfc. E quem quiser também, na versão impressa, muito interessante. Parabéns para o Frederico Ribeiro. Baita material que ele fez hoje. ficou legal mesmo. Agora, mudando a chave para o jogo de domingo, América e Cruzeiro se enfrentam a partir das 4 horas da tarde. Fred, vamos lá. A pergunta que a gente tem que colocar aqui, obviamente, é se o Mano vai poupar jogador ou não. E se há realmente uma pressão para o Cruzeiro ter que eliminar a equipe do América. No meu modo de entender, eu pouparia sim. Prioridade é a Libertadores, a viagem para Guayaquil é chata pra caramba, mas é o América, né? Então tem um peso, porque se fosse um rival do interior, se o Cruzeiro enfrentasse, por exemplo, Boa, eu acho que ele pouparia do time inteiro. Viu? Então vamos por partes. Vamos lá. Parte 1. O jogo-chave do Cruzeiro até agora em 2019 é contra o Emelec quarta-feira. Sem dúvida. Não é o América. Com todo respeito ao Campeonato Mineiro. Uma vitória do Cruzeiro em Guayaquil, ou até um empate já seria até aceitável, mas a vitória, Cabido, praticamente garante o primeiro lugar na chave e uma tranquilidade maior Já era, um abraço. na Copa da Libertadores. É um jogo importantíssimo. Perder lá, aí a coisa já pode dar uma engrossada. Na minha opinião, o Cruzeiro vai classificar tranquilamente nesse grupo, tá? O jogo mais difícil é esse contra o Emelec. O segundo jogo mais difícil foi contra o Huracan, foi lá, faturou 3 pontos, resolveu o problema. Esse jogo é chave, o Emelec tem histórico na Libertadores, eliminou o Flamengo, que o diga, que costuma passar perrengue lá. O Flamengo adora pegar o Emelec, né? De ser eliminado, ou estar no mesmo E grupo. o Fluminense adora pegar a LDU. Exatamente. Então, é um jogo fundamental. Eu, se fosse Mano Menezes, obviamente pouparia. Obviamente. O Cruzeiro tem, hoje, em 2019, um elenco mais qualificado do que o elenco de 2018. Então ele tem opções melhores para colocar. É um técnico que tem o time nas mãos, é um técnico que sabe utilizar as peças. Então ele pode escolher onde é que ele for, onde ele tiver a fim de poupar. Ele pode poupar lateral, ele pode poupar zagueiro, volante ele pode criar uma alternativa de jogo, ele pode usar o David e guardar o Marquinhos Gabriel, por exemplo. Eu faria uma coisa bem ousada. Eu trocaria os 2 laterais, os 2 volantes,
os 2 pontas e o centroavante. Tranquilamente. Tranquilo. Sabe por quê? A gente fica falando, mas está classificado, o Cruzeiro já está com tantos pontos, etc. Gente, para começar a gente tem que lembrar como é que funciona a Copa Libertadores, né? Você levar vantagem para definir em casa até a semifinal, cara, isso dá uma margem para você trabalhar que é inacreditável. É um negócio que realmente é muito importante a gente fazer isso. Então o Cruzeiro, ele precisa chegar lá em Guayaquil e precisa ganhar do Emelec. Mas não é para saber se vai classificar ou se não vai classificar. É para ter essa vantagem já nas oitavas de final, para ter essa vantagem, se passar, nas quartas de final, para levar uma vantagem, se possível, fazer a melhor campanha até a semifinal. É fundamental para o Cruzeiro isso, porque ele está num grupo que a gente achava que era um grupo complicadinho, né? Mas ele está se mostrando um grupo muito tranquilo. Muito tranquilo. Então o Cruzeiro aí fazendo a melhor campanha da Libertadores na primeira fase, não é exagero dizer isso, porque o Cruzeiro, se ele vence o Emelec, ele vai a 9 pontos, bota um tanto de ponto na frente dos outros adversários que sequer ganharam ainda na competição. E cá entre nós, jogar 2 fora e você vencer as 2, só vai ter um jogo fora de casa. Que é contra o Deportivo Lara. Que é o time mais fraco do grupo. A chance de você fazer todos os pontos possíveis, fazer os 18 pontos possíveis é muito alta. Então, o Cruzeiro, na minha opinião, ele tem sim que focar no jogo do Emelec. Enfrentar o América é importante, mas não é crucial esse jogo. O jogo crucial, para mim, é o de semana que vem. E pro América, agora já falando até mais do América, Fred, a chance está nesse jogo, tá? No Independência. Se você imaginar que o América precisa vencer o Cruzeiro no Mineirão para se classificar, na minha opinião, não precisa nem jogar. E tem uma outra coisa. É um confronto do ataque leve do América, eu tenho falado isso nas nossas lives. O ataque leve do América é uma coisa completamente diferente daquele ataque pesado que, na minha opinião, ajudou a fundar o América na Série A do ano passado. Esse é o trunfo do América, o principal trunfo do América. O América é um time extremamente organizado, é um time que até agora faz um campeonato mineiro muito bom. O jogo contra a Caldense foi ruim, foi um ponto abaixo. Foram 2 jogos que pra mim foram bem abaixo. O Guarani, né? O Guarani é outro. Nossa! Não era a última rodada, eu vou dar esse desconto, tá? Mas teve o jogo contra o Juventude também, que pra mim é intragável. Foi intragável aquele jogo. Falando em campeonato, vamos focar. Vamos focar. Teve jogo com o Guarani, que eu não vou considerar, beleza, última rodada, o América quase que faz a história do Guarani, né, de uma outra forma. Mas faz a história do campeonato, inclusive. É uma coisa maluca. Contra a Caldense foi mal. O América quase deixou o jogo ir para as cobranças de pênalti. E aí era outra história. Né? Fez 2-0 no finalzinho, lambança da Caldense. O América correu um risco, na minha opinião, completamente desnecessário, que era muito melhor. Vai ter o Mateuzinho. Sim. E isso é interessante porque aumenta essa questão da velocidade, tem qualidade e vai enfrentar uma defesa muito boa. Essa, para mim, é a chave do jogo de domingo. Eu tenho muita curiosidade de ver esse confronto. Porque o América, realmente, o jogo é o jogo do Horto. O América vai ter que se virar lá. Vai. O Cruzeiro com titular, com reserva, com gente poupada ou não, o América tem que fazer o resultado. Lembrando que o América e o Cruzeiro também foi no Horto na fase de classificação e foi um jogo muito ruim. Um jogo muito ruim. O Cruzeiro parece que não se importando Nossa com o campeonato, parece que estava fazendo a pré-temporada no meio do Campeonato Mineiro. Chuva, né? Choveu pra caramba, o jogo atrasou. Mas é um confronto interessante, porque a gente tem que lembrar também daquilo que aconteceu em 2016. Que o América tirou o Cruzeiro. Sim. E o Cruzeiro tinha vantagem. E o que é importante lembrar disso, qual que foi o grande segredo? O América venceu o primeiro jogo por 2-0. E aí o Cruzeiro foi incapaz de conseguir o resultado positivo, inclusive aquele jogo ficou em 1-1. No jogo de volta, mas o Cruzeiro, ele sequer conseguiu passar do América naquela ocasião. O América, que inclusive em 2016 enfrentou o Atlético, fez a mesma coisa e foi campeão mineiro. Com o Givanildo. Com o Givanildo. Então, o América tem que se pegar realmente nessas situações de histórico, de engrossar, de ter uma satisfação de enfrentar um rival citadino, de ter essa coisa de tentar atrapalhar a vida boa que os 2 grandes da capital têm. Porém, é muito difícil, porque o Cruzeiro tem um trabalho de longo prazo com o Mano Menezes. O Givanildo, ele não consegue ter esse prazo no América, porque alguém lá dentro cisma. Gente, pra mim o Givanildo tinha que ser técnico do América vitalício, tá? Alguém cisma com ele lá e ele sai. Então, o América hoje, ele é
zebra contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é bastante favorito com qualquer time que enfrentar o América dentro desse plantel que o Cruzeiro tem, porque o Cruzeiro realmente, hoje, se ele não tem o melhor elenco do Brasil, ele tem, na minha opinião, disparado o elenco mais equilibrado. Um dos candidatos a todos os títulos, na minha opinião. Sim. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Óbvio, Campeonato Mineiro não precisa de eu falar isso. E não jogou nada contra o Lara também, tá? Eu tenho também que falar isso aqui, mas isso é como você falou, Uma outra história. uma outra história. E outra coisa, você falou aí do América de 2016, ganhou de 2-0 do Cruzeiro. Agora a hora de mostrar aqui a matéria do Josias Pereira. O Mano passou, na verdade, né? 300 gols como treinador do Cruzeiro. Era pra ser mais, né? Mas enfim. Pois é. Mas é uma marca. Essa é uma discussão. Também depois convido vocês a passar lá no portal Super FC. Tem um número interessante. São mais de 27% placar de 1-0. A torcida do Cruzeiro adora isso, né? Adora gente. Vai falar 300 gols? Foi. Mas é verdade. Em 207 jogos. É verdade. É uma marca que poderia ser melhor. O Cruzeiro de 2019, porém, Cabito, é um Cruzeiro mais artilheiro. Sem dúvida. Então a média desse ano é muito melhor. Então o América, se vai pegar uma defesa que, na minha opinião, é muito ajustada, especialmente aquele, tirando o Edilson, Fábio, Léo, Dedé e Egídio, apesar do Egídio ter saído e voltado, esse pessoal joga junto há 6 anos. Há muito tempo. E o Edilson está se encaixando, né? Sim. Está melhorando. Uma das reclamações da torcida do Cruzeiro, principalmente nessa última transmissão que a gente fez na rádio, é que eles não gostam do Edilson porque ele não está indo à linha de fundo para cruzar. Mas a intenção do Mano, gente, é justamente essa, tá? E o Edilson é fundamental em jogos complicados da temporada passada, contra o Flamengo, por exemplo, Sem contra dúvida. o Palmeiras. Esses jogos que o Paulo cantou, o Egídio foi fundamental. Sem dúvida. Então, assim, eu tenho muita curiosidade de ver, porque o América vai pegar essa defesa, que, na minha opinião, é uma baita de uma defesa, mas vai pegar um time que é mais artilheiro do que nos últimos anos. Então, o Cruzeiro ele mudou um pouquinho o patamar, na minha opinião. Apesar de alguns jogos ruins, tá? E acho que o poder de contra-ataque do Cruzeiro esse ano, é claro que a gente vai ver isso com mais calma ao longo, principalmente de quando o Cruzeiro vai enfrentar adversários mais pesados, vamos dizer assim, porque até agora realmente o Cruzeiro, na minha opinião, além dos jogos da Libertadores, o Lara é um time que tem as suas dificuldades, teve um clássico contra o América, teve um clássico contra o Cruzeiro, aliás, contra o Atlético em situações completamente, falando de clima mesmo, né? Um temporal acabou com gramado, no outro um sol de rachar às 11 da manhã de janeiro. 2 dias depois do desastre de não era um jogo nem para ter acontecido, enfim, isso é uma outra história. Mas, ao que parece, o Cruzeiro está conseguindo ter um contra-ataque ainda mais veloz do que tinha. Isso porque perdeu o Arrascaeta, porém, na hora de contratar, o Cruzeiro foi no mercado e buscou jogadores mais velozes, né? O David, que já estava no passado, e agora o Marquinhos Gabriel, que se não é tão rápido, ele é rápido no drible e também tem um bom chute com a sua perna. E é ambidestro, né? Então ele tem a facilidade de jogar dos dois lados. E esse é um jogador que faz a diagonal muito bem, Exatamente. Né? Entra para dentro da área, bate muito bem no gol. Outra mudança em relação ao ano passado. O Rodriguinho é um cara de transição importantíssimo, um cara que entra muito bem dentro da área. Mais rápido que o Thiago Neves, já que o pessoal gosta de comparar, vamos comparar. Né? Que é uma longa discussão, inclusive já vou falar aí, quem não concordar pode mandar aí um Twitter, @FredericoJ, ou @Leandro Cabido, ou também para nossas redes sociais aqui, da Sempre Editora. Na minha opinião, o Thiago Neves é reserva nesse time, hein? Ele vai ser muito bem aproveitado quando ele voltar, entrando no decorrer do jogo. Mas falando em questão de mudança, a entrada do Romero também fechou um pouco a porta ali também, né? O Romero, que era um pedido antigo da torcida, né, Cabido? Ele entrou ali, reforçou a marcação, é um jogador que consegue uma eficiência muito grande roubando bolas, e a bola começou a chegar, quer queira, quer não, passando ali no pé do Henrique, chegando mais rápido ali. Chegou mais rápido no Robinho, chega mais rápido no Rodriguinho e no Marquinhos Gabriel. Então é um Cruzeiro mais forte. O Cruzeiro é favorito, não dá pra gente esconder, né? O América corre por fora, vai jogar muito com aquela história que sempre dá uma engrossada contra o Cruzeiro, né? Que também é uma questão relativa, né? O Cruzeiro tem, obviamente, uma vantagem de números nesse clássico, mas o América, em alguns momentos, 2016 foi o último desses, realmente engrossa o caldo. E conta com um cara que é importantíssimo, ó. Mais um aqui, ó. Materinha do Felipe Drummond, Zé Ricardo. Para mim, o grande destaque do América. Se o ataque do América é um ataque
leve, um ataque fazedor de gols, um ataque que foi bem boa parte da temporada, muito se dá porque o Zé Ricardo segura muita onda. É um jogador que vai ter um papel importantíssimo no jogo de domingo. Ele vai ter que segurar a bronca. E que é um baita jogador, inclusive, está na minha seleção. Na hora que eu tiver que votar na minha seleção, ele com certeza vai estar, inclusive, viu? Vai ter 2 votos. Já. Então, Fred, obrigado, velho. É nóis. Fechado. Semana que vem tem mais live, gente. Aí já falando dos jogos de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. E também, falando, a gente vai dar um pitaquinho na Libertadores, que a dupla vai jogar, né? Zamora Exatamente. e também o Almelec. Então, a gente vai falar também sobre isso, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima sexta-feira. Tchau!